Capítulo 9. A esposa morta acabava de entrar ali. Netinha sentiu uma espécie de fascinação. Foi ver também. Olhou aquela figura de mulher tão miudinha na distância. Lídia continuava apertando os braços de Leninha, cravando-lhe as unhas na carne e repetindo. Você viu? Está vendo? É Guida, Guida, Guida que fugiu da sepultura. Oh, meu Deus! Largou Leninha e foi olhar de novo, a mulher minúscula e distante. Leninha puxou a irmã como se estivesse diante de um perigo. Lídia parecia ter enlouquecido. Guida morreu, Lídia, pôde dizer Leninha. Está morta. Morreu, mas voltou. Eu tenho certeza de que é ela. Chorou Lídia, abandonando a janela e mergulhando a cabeça entre as mãos. Netinha contemplava Lena e Lídia com um sentimento de terror. A aleijadinha também se arrepiava como se sentisse na pele, pelos cabelos, um sopro de morte. Olhou instintivamente em torno, como se procurando nos móveis, no leito, no ambiente, o sinal da morta. Estou com medo, pensou Lena. Mas é bobagem minha, porque um morto não volta, não pode voltar, é alucinação de Lídia. Suas mãos e as de Lídia estavam unidas, e sem querer, mesmo achando tudo aquilo uma loucura, os olhos de Lena se enchiam de lágrimas, e ela perguntava a si mesma, quem sabe se os mortos não voltam mesmo? Netinha, vem cá, fica aqui. Paulo revirou-se na cama. Ninguém reparava nele, era como se não estivesse ali. A aleijadinha se aproximou, sussurrou ao ouvido da irmã, com uma angústia que apressava o ritmo de seu coração. Que foi, Lena? Que é? Lena murmurou. Nada, nada. Depois contaria, agora não. As três moças, bem juntas, ficaram em silêncio. Pareciam estar na expectativa de que algo de sobrenatural acontecesse. Quem sabe se Guida não estava ali dentro do quarto, ao lado delas, numa presença imaterial. A gente não vê os que morrem, soluçava Lídia. Mas eles nos seguem, andam atrás da gente, sem que a gente saiba. Levantou-se de repente e olhava para Leninha com ar de espanto, como se não reconhecesse mais. Lena assustou-se. Lídia está completamente desequilibrada, refletiu, aproximando-se mais e mais de Netinha. Lena, disse Lídia com o mesmo olhar espantado. É você quem está atraindo Guida. Você sim, Lena. Dizia isso com um tom estranho, quase de acusação ou de ódio. Era como se acusasse Leninha de estar chamando os mortos. Eu? Mas eu por quê? Admirou-se Lena. O que eu fiz? Ainda pergunta? Então, casou-se com Paulo. E agora a alma de Guida não terá mais sossego. Lena, fuja. Lena, fuja daqui, depois será tarde. Muito tarde. A voz de Lídia quebrou-se num soluço. Lena, aterrada, não sabia o que dizer. Netinha foi outra vez à janela para ver se a mulher tinha desaparecido. Não a viu mais. Isso aliviou a aleijadinha e ela disse para as outras como se fosse uma grande coisa. Foi embora. Lídia procurou enxugar os olhos. Estava com vergonha das próprias lágrimas. Virou-se para Lena. Sabe por quê, Lena? Eu digo que é você quem está chamando Guida. Porque eu, por exemplo, se fosse casada e morresse, e depois meu marido casasse outra vez, eu voltaria para atormentar a nova esposa. Não a deixaria em paz, até ela morrer também, ou então até ficar louca. E se não houvesse vida depois da morte? Lembrou Leninha falando baixo. Mas, afirmou Lídia, erguendo o busto com uma convicção tão desesperada que Netinha e Lena sentiram um aperto no coração. Tem de haver. Não é possível que a gente morra de todo. Que acabe de uma vez. Seria horrível, Leninha. Mas, Lídia, aquela mulher não pode ser Guida. Você não vê logo. Não pode ser. Você duvida, Lena? Quer uma prova? E havia na fisionomia de Lídia uma certa ferocidade. Eu provo a você hoje de noite. Quer? Quero,
disse Lena, reagindo contra o próprio medo. Quero sim. Eu acabo enlouquecendo também, pensou Leninha. Eu acabo louca. Netinha não perdia uma palavra, não perdia um gesto das duas. Dizia de si para si. De que elas estão falando? Quem é essa mulher que morreu e que tem raiva de Leninha? Uma morta pode ter raiva de alguém? O rosto de Lídia não apresentava mais nenhum vestígio de medo. Ela estava agora serena, fria, era como se fosse outra pessoa. Pois bem, Lena, de noite virei falar com você e aí então... O quê? Balbuciou Leninha. Não se incomode. Lídia estava enigmática. Eu vou levar você a um lugar. Você então vai me dizer uma coisa. Saiu antes que Leninha pudesse detê-la. Ficaram só as duas irmãs. Leninha sentou-se na cama. Quem é essa moça? Perguntou Netinha. É Lídia, uma prima de Paulo. E Guida? Guida? Helena teve uma revolta íntima e profunda, uma espécie de ódio contra aquela morta que não a deixava em paz, que parecia acompanhá-la a toda parte. É a mulher do meu marido, quer dizer, a primeira mulher. Morreu, foi estraçalhada por cães. Ai, nem sei direito. E Lídia? Perguntou Netinha. Ela é... E apontou para a cabeça, rodando o dedo. É... Doida? Eu não sei, acho que é... Quem sabe se eu também... Ela me põe tonta, passa para mim a sua loucura. Me convence de coisas em que eu nunca acreditei. Na pequena cidadezinha de Nevada, espalharam-se com uma facilidade incrível os acontecimentos do bar Flor de Maio. Todo mundo comentava o escândalo que Paulo fizera na irresponsabilidade absoluta da embriaguez. Eram moças, velhos, rapazes e senhoras desfrutando o episódio em todas as minúcias. As mulheres, sobretudo, estavam interessadíssimas com as revelações feitas pelo rapaz nas suas confidências de bêbado. A maledicência e a ironia do pessoal feminino se exercia sem qualquer cerimônia, sem o mínimo escrúpulo, com tranquilo impudor. Impressionava a degradação daquele moço rico, dono de grandes extensões de terras e milhares de cabeças de gado, que vinha para um botequim falar da esposa, de sua falta de graça física. O termo espeto, com toda a sua vulgaridade, era usado em larga escala, era repetido pelos homens e as mulheres, e não tardaria que circulassem as anedotas. Nem sempre a cidadezinha tinha um assunto assim, de primeiríssima ordem. Aquela esposa desgraçada e desconhecida era crucificada nas perfídias mais ousadas. Outra coisa que causava maior impressão, o fato de continuar Paulo inconsolável com a morte de Guida. Mas então por que se casara? Não havendo interesse nem amor, que outra razão misteriosa teria lançado o rapaz em nova aventura matrimonial? Eis um mistério que os locais não se cansavam de investigar inutilmente. No escândalo do bar, a única coisa que escapava, que apresentava mesmo um certo aspecto romântico, era a saudade da esposa morta que parecia subsistir ainda no coração de Paulo. As simpatias voltaram-se para Guida. Tomava-se o partido da primeira esposa, como se isso pudesse servir-lhe de alguma coisa, e se arrastava no ridículo a esposa viva. Mas ela será mesmo esse fenômeno de magreza, de falta de graça? Indagava uma velha senhora meio surda. Pior, muito pior, minha filha, afirmou outra senhora. Eu vi. Era mentira, ninguém tinha visto Leninha. Mas a fulana falara com tanta convicção e tanta dignidade que não houve dúvida possível. Dona Consuelo deve estar, calculava uma terceira. Ela que tinha tanto orgulho da beleza de Guida. Agora tem que se conformar. Quem não deve estar nada satisfeito é Maurício. Um terceiro lembrou. Mas Paulo não pode achar ruim o físico da esposa, um aleijado como ele. Esse tom em que a maledicência chegava a ter um toque de infâmia era geral na cidade. Ninguém aparecia para defender ninguém.
Houve quem falasse em uma visita a Santa Maria a pretexto de cordialidade, só para ver Lena. Em Nevada, existiam muitas meninas que, em tempo, haviam se candidatado a Paulo. Estas não perdoavam, menos ainda que as outras, sobretudo as que não haviam encontrado ainda solução matrimonial, as que permaneciam solteiras. Foi buscar uma esposa fora e quando acaba trouxe essa. Com tanta mocinha bonita aqui, concordou um fazendeiro batendo com um chicote na bota. Bem feito, concluiu um terceiro. Lena e Netinha ouviam passos rápidos no corredor. Bateram de leve na porta. As duas estavam de tal forma excitadas, as palavras e modos de Lídia tinham sido tão inquietantes, que pensaram logo numa possibilidade apavorante, que fosse a morta. A própria morta quem estivesse junto à porta batendo. Meu Deus! Gemeu Netinha. Ela e Lena olhavam para a porta, mudas, imóveis, sem coragem para um gesto e prontas para o grito. A porta começou a se abrir, mas tão levemente, tão de manso, como se de fato fosse impelida por mãos imateriais. Agora eu grito, pensou Leninha segurando a mão da irmã. Era Lídia. Lídia outra vez. Lena e Netinha suspiraram profundamente. Lídia vinha com uma pequena caixa, quer dizer, um pequeno cofre que carregava com extremo cuidado. Antes de se aproximar das duas, ficou escutando junto à porta, ouvindo. Não percebeu barulho nenhum. Então, com mais coragem, veio ao encontro de Lena. Tinha os olhos brilhantes. Via-se que estava possuída de uma grande tensão nervosa. — Que é, Lídia? Perguntou Leninha. Ela não respondeu. Colocou o pequeno cofre na extremidade da cama com muito cuidado, como se aquilo fosse uma coisa frágil, pudesse se quebrar à toa. Virou-se para Lena e disse com uma atitude intencionalmente misteriosa. — Está vendo isso? Isso aí. Havia na sua voz uma secreta satisfação. Leninha não disse nada, mas olhou o cofre como se ele pudesse conter algum segredo terrível, um mistério ou um malefício. Lídia preparou-se para abrir o cofre. Tirou do seio uma pequena chave dourada, colocou-a na minúscula fechadura. De cabeça baixa, fazendo um certo esforço para torcer a chave, disse ainda: — Você nem faz ideia do que está aqui. Nem calculava. Adivinhe, Lena. — Não! Negou Leninha, quase gritando. — O que é que tem ali? Perguntou Netinha, também com os nervos trepidando. Lídia levantou a tampa. Sua fisionomia mudou instantaneamente. Sua boca teve um ritus de sofrimento. Sem saber de nada, mas sob uma sugestão torturante, Leninha fechou os olhos. Netinha não perdia um movimento de Lídia. Quando Lena abriu os olhos, Lídia tirava lentamente um cordão de ouro, uma medalhinha de santo e, por último, o pior. — É a combinação de Guida, anunciou. Uma combinação estraçalhada, quase que em tiras, com manchas acinzentadas. Estendeu aquela coisa na cama de Leninha e levantou-se para olhar. A combinação que ela vestia quando aconteceu aquilo. A voz de Lídia estava irreconhecível. Quando ela morreu, o cordão que ela usava quase sempre, a medalhinha de Santa Teresinha. Eu também sou devota de Santa Teresinha, pensou Lena, achando que essa coincidência tinha qualquer coisa de terrível, talvez indicasse uma semelhança fatal de destinos. E a angústia que se acumulou no seu ser transbordou. — Tire isso daí! Gritou com um aspecto selvagem e emendou. Especificou para excluir a medalhinha de santo. — A combinação! Tire a combinação! Tire! Lídia não fez um gesto. Olhava para a cama como se aquelas lembranças de uma mulher que morrera a apaixonassem. Parecia não ter ouvido o grito de Lena. Não reparara nas lágrimas que iam enchendo os olhos de Netinha. A menina sempre fora muito, muito nervosa. Disse: — Se você visse, Leninha, o que Paulo faz quando apertam as saudades de Guida,
Se abraça com o cofre, chora. Você pode fazer ideia? Uma coisa horrível de impressionar. Eu não durmo mais nessa cama. Era a Lena quem falava, puxando Netinha, agarrando-se instintivamente à Netinha. Não durmo. Depois que você botou a combinação de Guida aí em cima, não durmo. Paulo virou-se na cama, resmungou, enterrando o rosto no travesseiro, numa persistente nostalgia de bêbado. Guida, pelo amor de Deus, tire aquilo, tire! Leninha parecia uma criança. Em silêncio, Lídia apanhou o cordão, a medalha, recolheu a combinação. Esta, quase com ternura, guardou tudo no cofre. Teve um olhar para Paulo, que continuava a dormir, e se dirigiu a Leninha. De noite me espere. Na varanda, viu? Depois do jantar. Eu passo lá e nós sairemos como se fôssemos dar um passeio. Está bem? E nós vamos onde? Você verá. Mas quero saber. Lídia saiu levando o cofre sem dar nenhuma resposta. Leninha sentou-se numa cadeira distante da cama. Não vá, Leninha. Não vá. Ela é louca. Vou. Sim, vou. Leninha ergueu-se subitamente, fortalecida. Aquele sentimento de revolta contra essa morta que não a deixava em paz, que a perseguia como uma obsessão, que estava nos lábios do marido bêbado, aquele sentimento voltava com uma maior intensidade. Aproximou-se da janela. Olhou para o ponto em que, pouco antes, aparecera a mulher minúscula. Fixou esse ponto longínquo da paisagem. Teve um desafio desesperado e inverossímil. Eu não tenho medo de uma defunta, disse de lábios cerrados, como se falando para uma pessoa invisível. Netinha admirou-se, sofreu contra aquele absurdo desafio a uma morta. Não diga isso, Lena, suplicava, estendia as mãos num apelo. É pecado. Você pode ser castigada. E então as duas ouviram distintamente alguma coisa passar, um sopro, um hálito, como se a morta tivesse acabado de entrar ali para aceitar o desafio da esposa viva. Foi uma coisa tão física que não podia haver dúvida. É ela. É ela. Pensaram ao mesmo tempo. Estavam tão perturbadas que aceitavam agora todas as possibilidades, tudo, as coisas mais absurdas. Netinha, suspirou Lena. Você disse aquilo, balbuciou a aleijadinha, franzindo-se, o queixo batendo, não de frio, mas de medo, e esperava a qualquer momento a aparição da morta. Você foi desafiar Guida. Mas Guida não veio. Paulo, na cama, revirou-se, abriu os olhos, ficou vendo as duas com certo espanto, como se elas não tivessem existência real. Netinha, mas era impossível que Netinha estivesse ali, porque havia de estar a hora essa. Sentou-se na cama e disse em tom de pergunta. Netinha? As duas moças agora respiravam melhor, libertando-se lentamente da obsessão. O fato de Paulo estar acordado, afinal ele era um homem, significava uma proteção contra a ameaça sobrenatural. Paulo ergueu-se, esboçou um sorriso, convencendo-se afinal de que era ela, Netinha mesma, quem estava ali. Ele não sabia por quê, de momento não encontrava explicação, mas o fato é que estava, não se cansava de admirar. Você é aqui? Netinha? Mas o que é que houve? Que foi? A aleijadinha recuou. Agora que não tinha mais medo de Guida, os sentimentos normais de sua vida voltavam, inclusive o ressentimento contra Paulo, contra a atitude dele no casamento de Lena. Foi como um vinco de amargura na sua pequena boca de moça mal desenvolvida que ela o acusou. Deixou que saísse nas palavras tudo aquilo, as queixas, os sofrimentos que maltratavam sua alma sensível. Você só me deu a perna mecânica porque queria um beijo de Lena. Só por isso. Agora sei. Antes não sabia. Quem foi que disse? Quem foi? Ele olhava ora Lena, ora Netinha e fixou o olhar finalmente em Lena, dominado por um sentimento de profundo rancor. Foi você que disse. Logo vi. Eu sabia. Fui eu, sim. E Leninha procurou dizer isso com altivez. Se eu soubesse,
A Aleijadinha chorava. Se eu pudesse imaginar, eu não teria aceitado. Nunca ouviu? Tinha ficado com as muletas. Era melhor. Lena. Paulo voltou-se para a mulher. Parecia muito cansado e seu rosto exprimia um grande sofrimento. Eu podia perdoar tudo a você. Tudo menos isso. Contar a essa menina coisas que ela não precisava saber. Que só interessava a nós dois. Mas não faz mal. Depois eu falo com você. E como se o assunto lhe fosse muito doloroso e o fizesse sofrer além de suas forças, falou de outra coisa. Quis saber como Netinha havia chegado lá e por quê. Lena contou, procurando ser fria, bem fria e impessoal. Apenas informativa nas suas palavras. Ele ouvia tudo, com a fisionomia carregada, prestando muita atenção. Quando ela acabou, ele disse apenas: Eu falo com mamãe. Netinha vai ficar aqui com a gente. Você escreve para Dona Clara explicando. E saiu puxando a perna. Seu aspecto era tão miserável que Netinha sentia um princípio de arrependimento de tudo o que dissera. O que enchia agora seu coração era uma pena grande, sem limites. Uma pena que quase a fez chorar. Eu tenho tanta dó de Paulo, Lena. Mas tanta. Então, quando reparo na perna dele, nem sei. Você não tem pena do defeito que ele tem? Mas Lena reagiu contra qualquer sugestão de piedade. Fechou o coração, fez-se má para responder. Ah, minha filha, se uma mulher fosse ter pena ou gostar de todos os homens que puxassem da perna, estava tudo acabado. E, interiormente, achava uma certa graça da irmã tão ingênua pensando, coitada, que defeito físico é qualidade matrimonial. Que só porque o marido é aleijado, a mulher tem a obrigação de gostar dele. Se fosse assim, meu Deus. Esperar que chegasse a noite foi um suplício para Leninha. De noite ela vem me buscar. Eis o que estava a todo instante no seu pensamento, deixando-a numa angústia sem fim. Andava, conversava, via uma coisa e outra, escreveu à madrasta contando que Netinha estava ali, mas não conseguia se libertar da obsessão. Não adiantava pensar que aquilo eram os seus nervos, maltratados, sacudidos por tantos acontecimentos, por emoções que a haviam desgastando. Um morto não pode fugir da sepultura, não pode. Isso é infantil, absurdo, incrível, ridículo. Mas seu raciocínio nada podia contra um medo de todos os instantes, que a fazia olhar para os cantos escuros como se lá pudesse estar Guida ou a alma de Guida espreitando-a. Queria que anoitecesse depressa para que Lídia a levasse não se sabia aonde e provasse que Guida estava de novo na fazenda para se vingar do segundo casamento de Paulo. E era tal a sua sugestão que andava como que em sonho. Não viu ou não reparou em coisas que deviam preocupá-la. Por exemplo, não tomou conhecimento da hostilidade, uma coisa evidente, de Dona Consuelo para com a Aleijadinha. Paulo havia falado com a mãe, queria que Netinha ficasse lá até que se resolvesse a situação. Dona Consuelo fez logo cara feia. Mas onde? Onde é que eu vou botar esta menina? Dona Consuelo não quis dizer, mas duas coisas principais a irritavam em Netinha. Primeiro, o fato de seu parentesco com a nora, defeito que ela considerava imperdoável e definitivo. E, depois, aquela perna mecânica, que deixava a velha senhora num estado de permanente irritação. O que exasperava Dona Consuelo eram aquelas duas pessoas na fazenda com um defeito parecido. Uma, o filho. Vá lá, era filho, está certo. Mas aquela pequena intrusa que ninguém conhecia e aparecia lá de repente, fugida de casa. Isso aqui virou o quê? Perguntava ela a si mesma, contendo-se para não tratar Netinha como uma grosseria que desse na vista. Se pudesse, mandava-a embora logo logo. A senhora põe aí num quarto. Aqui tem tantos. Um deles. Sei lá. Dona Consuelo teve uma vontade de protestar, de negar asilo, mas Paulo foi enérgico, positivo, mostrou que não estava direito, que era preciso acolher a menina. Aleijada, aleijada. Era o que pensava Dona Consuelo com uma brutalidade que não exteriorizava por uma espécie de pudor. Dizia mentalmente, aleijada. Como se essa crueldade interior, essa íntima violência, a contentasse de alguma forma.
fosse uma comparação. Eu não posso expulsar minha cunhada, Concluiu Paulo. Dona Consuelo mandou Nana preparar às pressas um quarto em cima. Lá ficaria Netinha até segunda ordem e se irritou, mais ainda lembrando-se de que a menina não tinha roupa, não tinha nada. Ela mesma conduziu até o quarto com uma falta de amabilidade absoluta, sem procurar disfarçar sequer seus sentimentos. Netinha viu isso, percebia logo quando não gostavam dela. Sofreu, teve vontade, uma vontade ingênua e tocante de perguntar. Mas o que foi que eu lhe fiz? Eu lhe fiz alguma coisa? Guardou, porém, silêncio, atormentada até o martírio por aquela sensação de intrusa. Mas teve a mesma surpresa que Lena ao chegar em Santa Maria. O encontro com Nana. Viu logo que a preta era boa, tinha um grande coração, podia se converter numa amiga, numa pessoa com quem ela podia conversar, contar, talvez as suas tristezas. E isso, se fosse possível, se viesse a acontecer, seria uma grande coisa. Pela fazenda começou a se espalhar a notícia da chegada de Netinha. Se fosse uma pessoa normal, ninguém teria reparado, mas a perna mecânica chamava muita atenção em toda parte e em Santa Maria, desde o primeiro momento, chamaram a menina de Aleijadinha, nome que ia pegar definitivamente. Dizia-se, lá em cima tem agora uma moça, a Aleijadinha, irmã da patroa. Vem morar aí. Enfim, ficou resolvido o assunto da acomodação de Netinha e a menina pôde andar pela fazenda, uma vez com Leninha, outra vez com Nana. Estava com Nana. Leninha se recolhera com dor de cabeça. Quando viu Maurício. O rapaz vinha da cabana de troncos, de longe a observar aquela menina ao lado da preta. Nunca tinha visto ali. Quem seria? Mas para ele não foi nada. O sentimento que lhe inspirou a Aleijadinha, como não podia deixar de ser, foi de uma curiosidade rápida, sem maior importância. E se ela não tivesse o defeito físico, aí então é que Maurício teria passado adiante, nem ligado. Mas já a Aleijadinha, não. Sentiu a mesma coisa que Lena, ou então mais ainda, porque sua sensibilidade era quase doença. Teve um espanto e perguntou a Nana. Quem é ele? Seu Maurício, irmão de seu Paulo. O rapaz se aproximava e teve para Netinha aquele olhar de luz intensa, olhar que dedicava a todas as mulheres, mesmo as que não lhe despertassem nenhum interesse especial. Netinha baixou a vista como se aquele olhar tão profundo a tivesse tocado, abalado, como uma carícia material. É a irmã de Dona Leninha, seu Maurício. Ela teve que levantar o rosto e enfrentar aquela beleza doce e viril, ver bem próxima a boca de um desenho fino e nítido, a sombra azulada da barba. Maurício sorria, apertara-lhe a mão, fazia perguntas amáveis, deixou-a por fim e a Aleijadinha ficou observando aquela figura de homem que se afastava em direção da fazenda. Bonito, não é? Perguntou Nana com uma malícia de preta perspicaz. Assim. Mentiu Netinha, baixando a cabeça com as faces ardendo. É um perigo esse homem, um perigo, comentou Nana brincando. Netinha voltou para a fazenda. Lena estava sentada na varanda, viu a Aleijadinha e percebeu instantaneamente que ela estava nervosa. Mas Lena andava tão preocupada com o próprio drama que não ligou muito. Deixou a irmã sentar-se ao seu lado, fechou os olhos para pensar melhor e mais profundamente em Guida. Para onde me levará Lídia? Perguntava a si mesma, sentindo que voltava de novo ao seu coração a raiva contra a morta vingativa. Tinha acabado de jantar naquele momento. Lídia levantou-se primeiro, a pretexto de que estava com dor de cabeça. Vou passear um pouco lá fora, disse. Passado uns 2 minutos, Lena pediu licença e saiu da mesa, acompanhada de Netinha. Paulo subiu. Com certeza ia deitar-se. Dizia a si mesmo. Preciso falar com Netinha, explicar. Sofria, sabendo que a menina estava a par de tudo. Tinha medo do juízo que ela estava fazendo. Maurício continuou na mesa, conversando com Dona Consuelo sobre umas coisas da fazenda. Uma cerca que era preciso levantar na varanda. Lena disse à irmã. Já vou.
Lídia deve estar esperando. E eu? Você fica, netinha. Você não pode ir. Posso sim. O que é que tem? Me leve, Lena. Não quero ficar aqui sozinha. Dona Consuelo não gosta de mim. Segurava Lena pelo braço numa súplica apaixonada. Então venha, antes que Dona Consuelo apareça e me prenda. Desceram as escadas quase correndo. A noite estava feia. Os ventos passavam, começava a relampejar. A tempestade que ameaçou ontem e não veio é capaz de cair hoje, calculou Leninha. Procurava Lídia, mas não havia meio de ver. O escuro era tão grande. Felizmente houve um relâmpago que iluminou tudo, e Lena viu Lídia, perto de uma árvore. O vento dava-lhe no vestido e nos cabelos, e ela adquiriu, na luz rápida e intensa, qualquer coisa de fantasmagórico. Correu ao encontro de Lena e Netinha, tomou as mãos de Lena, apertou-as. Que noite horrível, balbuciou. Por que trouxe essa menina? É minha irmã, desculpou-se Lena. Eu ainda não tinha apresentado também. Ando tão nervosa. Vamos, interrompeu Lídia, sem olhar sequer para a aleijadinha. Antes que a tempestade caia. E Lídia foi na frente. O vento era cada vez mais forte, fustigava-lhe as pernas, o corpo todo, mexia-lhe nos cabelos. Um pequeno arbusto quebrou-se, Lídia adiantou-se demais. Lena gritou. Lídia! Lídia! A outra parou, Lena perguntou. Para onde você me leva? As duas irmãs sentiam um medo horrível. Não sabiam direito se ele provinha da noite feia ou se o medo da morte. Novo relâmpago, um rumor surdo longe, lá no horizonte. Lídia apontou. Suas palavras quase se perdiam na ventania. Ali! Está vendo? Ali! Lena viu quando houve um relâmpago, uma coisa que lhe pareceu uma pequena casa com uma lâmpada vermelha no alto. Não compreendeu direito por que Lídia a levava para ali. As três avançavam de novo, lutando contra o vento, lutando contra aquela força que parecia impeli-las para trás. Só quando chegaram perto é que Lena teve a revelação. Descobriu o que era aquilo. Um mausoléu grande, imponente e solitário. O túmulo de Guida, anunciou Lídia, com um aspecto selvagem, uma alegria feroz. O mausoléu que Paulo tinha mandado fazer com aquela lâmpada no alto do portão de bronze, perpetuamente acesa, construção de luxo e grande. Lena teve uma crise de nervos. Não! Não! Lídia atracou-se com ela. A tempestade caíra com toda a violência. Netinha quis intervir, Lídia empurrou-a. A aleijadinha caiu longe. Lídia gritou porque o rumor do vento e o trovão pareciam abafar tudo. Venham! Sim, venham! Agora você vem, tem que vir! Ela não está aí! Ela fugiu! Empurrou o portão, puxando Lena. Netinha veio atrás desesperada. Entraram, rápida e diabólica. Lídia bateu a porta, fechou por dentro. Estavam sozinhas dentro do mausoléu. Agora você pode gritar que ninguém ouve, ninguém escuta no meio desse barulho todo. Lena e Netinha estavam abraçadas, mais irmãs do que nunca, mais unidas. Olhavam para o lugar em que a outra estava enterrada e houve então um duplo grito, porque acabavam de ver que